Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu fui fazer uma palestra numa escola e é interessante que a pessoa que vai nos apresentar, ela vai falando o nosso currículo, ela vai nos apresentando e muitas vezes essa pessoa não nos conhece, ela apenas vai citando a nossa formação, aquilo que ele acha que nós somos. É interessante quando a gente compara, por exemplo, com um apresentador que conhece o palestrante. Certa vez eu fui numa palestra e que o apresentador ele era muito íntimo do palestrante. Quando ele foi apresentar esse palestrante, simplesmente ele não citou um currículo. Ele foi falando daquele palestrante, mas você via que tinha verdade. Você via que era alguém íntimo do palestrante. E é diferente quando a gente vê alguém simplesmente lendo um currículo, quando a gente vê alguém falando de uma pessoa, quando a gente vê alguém realmente citando alguém que conhece, alguém que realmente tem essa intimidade. É interessante a gente ver essa diferença entre esses dois tipos de palestrantes, certo? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente desce hoje nesse evangelho, no evangelho de hoje, a gente vê Jesus também fazendo uma pesquisa de campo. Ele pergunta para os seus discípulos o que as pessoas estão falando que eu sou, quem eu sou para essas pessoas. E os apóstolos falando para ele, Jesus, não está falando que você é Elias, que é João Batista. Eles iam falando sem conhecer, sem de verdade ter essa intimidade. Aí ele vira, e vós? Quem sou eu para você? E quando Pedro começa a falar, a gente vê que era alguém que era íntimo de Jesus. Pedro teve uma experiência com Deus. Ele fala, tu és o Messias, o Filho de Deus. Meus irmãos, quando a gente realmente conhece alguém, quando a gente é íntimo de alguém, a gente consegue falar desse alguém. E a pergunta é para cada um de nós hoje, para mim e para você. Se Jesus virasse para você e perguntasse quem sou eu para você, qual seria a sua resposta? Seria de alguém que é íntimo, que é amigo de Jesus, ou seria de alguém que lê um currículo, que apenas repete aquilo que escutou? Quem é Jesus para você? Fique com Deus, foco, força.